ensinar sobre as tecnologias para os integrantes, os players do nosso time. Aí sim nós vamos apresentar a tecnologia e depois nós vamos apresentar o projeto. Eu tenho a satisfação de estar aqui ao lado da doutora Paula Marques Rodrigues. A doutora Paula Marques Rodrigues participou do painel anterior, falando sobre proteção de dados, participa de um setor na OAB Campinas, que fala sobre proteção de dados e é uma das sócias da Daniel Law Advogados. Acertei? Certíssimo, obrigada, viu? É um prazer, uma satisfação estar aqui nesse evento. É uma rica troca, eu acho, sobre as inovações do setor e quais são os cuidados que a gente realmente precisa ter nessa troca em termos de oportunidades de negócio, como a gente consegue de fato olhar a inovação e a tecnologia com um olhar positivo, que eu acho que é a grande mensagem que a gente quis trazer em termos de discussão no nosso painel. Quais são esses olhares positivos? O que você pode passar para o nosso internauta agora que às vezes olha de uma maneira não tão positivamente, achando que tudo isso até vai substituir o ser humano? Olha, vocês podem ficar tranquilos que nós não seremos substituídos. Na verdade, a gente, como sempre, como um ser pensante, nós precisamos usar a nossa inteligência a nosso favor. Então, os sistemas, de novo, são ferramentas. Então, o que a gente discute, o que a gente traz de uso positivo é que essas ferramentas vão trazer uma otimização de recursos. E isso é importante para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor e para o grande empreendedor. Então, tecnologia que traz otimização de recursos, usada da maneira positiva, traz frutos muito importantes. E se discutiu no painel um ponto bacana, que é a gente não ter medo da tecnologia. Nós não seremos substituídos. Nós precisamos sim continuar nos qualificando, fazendo esses fóruns, essas mesas, para que a gente possa continuar acompanhando como isso está afetando o nosso dia a dia e utilizar o melhor dessa tecnologia mesmo. Qual a relação que há entre o seu trabalho com a área logística e transportes? Eu costumo brincar que o advogado hoje em dia é mais do que um aliado, né? Existe uma mudança na área jurídica de como hoje o advogado é visto, né? Então, a gente aqui tem uma proximidade muito grande com as áreas de operação, porque nós também fazemos avaliação de risco. Então, nós temos essa coincidência, na verdade, essa sinergia. E quando a gente olha para a legislação e tecnologia, a gente também, como são legislações que estão sendo construídas, muita coisa ainda vai acontecer, mas as operações e as tecnologias já estão aqui. Então, o profissional do direito tem um apoio assim, bem estratégico, no sentido de ajudar as áreas, desde a operação até as áreas estratégicas, a trazer essa constituição de operações de forma mais segura, confiável e que esteja aí de acordo com a lei, sem grandes surpresas. Isso já no âmbito da justiça, quer dizer, para que ninguém tome decisões erradas, esquecendo a legislação, entra o seu trabalho. Perfeito. Tanto na questão consultiva, ou seja, antes de alguém querer causar algum tipo de problema, uma discussão judicial, até na outra ponta, que de fato é a mais, né, assim, que aborrece mais, que é de fato um processo judicial. Mas hoje o trabalho do advogado, da advogada, é realmente uma parceria preventiva, né? E isso eu acho que nós temos uma sinergia muito grande com o que hoje a gente vê no ramo de logística, né? Qual que é a sinergia de prevenção de riscos na área jurídica? É isso que hoje o advogado precisa oferecer para os seus clientes e por isso eu vejo essa sinergia da nossa profissão aqui conosco. Você não tem uma vontadezinha de estar no mercado de seguros também, como um player em alguma dessas áreas, porque você fala com tanta paixão desse ramo de logística, não é isso, doutora Paula? Olha, eu tive a oportunidade já de ser parceira, né, de algumas empresas de logística. Eu tenho pessoas aqui dentro do CIST que são queridos, né, o próprio doutor Alberto Chaia, o próprio Renê também, que me acolheram muito e me ensinam muito. Então, assim, nunca se sabe o dia de amanhã, eu estou sempre aprendendo. A minha paixão é tecnologia, então acho que tudo que tem transversalidade com tecnologia, acho que vocês podem contar comigo. Muito obrigado pelo seu tempo, doutora Paula Rodrigues. Você mora em São Paulo, apesar de estar... não mora em Campinas. Eu moro em São Paulo, sou de Santos, mas moro em São Paulo. Mora em São Paulo. E a sua por que Campinas, OAB Campinas? Porque tem uma colega minha das redes, né, de Santos, que hoje é presidente da comissão da OAB Campinas e me fez um convite para ser um membro consultivo, enfim, para assuntos ligados à inteligência artificial. Então, como hoje existe uma deficiência de profissionais que sabem do tema, existe essa circulação aí entre outras cidades do estado, enfim, de outras capitais e outras cidades do país. E tudo que é remoto funciona, então remotamente a doutora Paula acaba dando a sua contribuição. Muito obrigado, sucesso. É uma simpatia, faz parte é uma prerrogativa do advogado, como eu falo para todo mundo, ser
um ótimo comunicador, comunicadora como você é. Sucesso, obrigado. E o programa Encantamento volta daqui a pouco com outro entrevistado. Até mais. Senhoras e senhores, vocês verão agora... E tem situações que você pensa o seguinte, olha, essa tecnologia vai ajudar em um determinado setor, vai revolucionar. Mas se você não tiver alguém lá que faça o contraponto, você não, você já avaliou em que essa tag... Eu estou aqui com muita honra com o Dr. Newton Narciso Pereira. Atualmente ele mora no Rio de Janeiro, mas o Dr. Newton é paulistano. O currículo vasto dele, tem pós-doutorado. Você é doutor em engenharia naval e oceânica. E pós-doutor em? Engenharia naval e oceânica pela Universidade de São Paulo. Estava contando aqui um pouco para a gente sobre a academia. A academia é fascinante, né, Dr. Newton? Para quem gosta de academia. A contribuição dele foi muito importante nesse painel que aconteceu agora há pouco. Queria saber, Dr. Newton, então, o que você está achando desse congresso do CIST e tendências para esse mercado, logística, gestão de risco, transportes no Brasil. Qual é a sua opinião, Dr. Newton? Bom, o evento é um evento muito importante do ponto de vista da questão de seguros, e aí nós tratamos da questão de gestão de risco nas cadeias de suprimentos globais e também regionais, no caso do Brasil, né? E nós conseguimos aqui discutir a respeito das tecnologias, né, do uso das tecnologias na gestão e na mitigação dos riscos, que toda a cadeia de suprimentos está explícita, e trabalhamos também a questão dos riscos ambientais, discutimos sobre a questão de desenvolver uma matriz de risco pelas empresas, de modo que elas possam ali buscar ferramentas para mitigar os riscos que elas estão expostas no dia a dia. Então isso é uma questão extremamente importante que deve ser considerada, né? Uma vez que, por exemplo, o Brasil nós temos 65% de transporte rodoviário, né? O restante está dividido entre o modal ferroviário, hidroviário, marítimo, aéreo e dutoviário. Então a gente tem uma matriz de transporte diversificada, contudo concentrada principalmente no modal rodoviário. E os riscos do modal rodoviário são diversos, né? Então nós estamos falando da questão de segurança, estamos falando dos riscos atrelados aí à segurança da carga, bem como a própria condição das rodovias no Brasil. Hoje nós sabemos que apenas 12% das rodovias brasileiras são asfaltadas, então a gente tem ainda aí uma grande quantidade de estradas não asfaltadas, enfim, são desafios muito grandes que colocam em risco as operações logísticas do nosso país. Do outro lado, a gente tem os portos, que são integradores das cadeias logísticas globais e estão também, de certo modo, vulneráveis, principalmente a questão do clima. Então, nós vimos hoje a questão da Amazônia, né, onde nós tivemos ali problemas do ponto de vista logístico para que as cargas pudessem sair e entrar daquela região amazônica devido a baixo nível da água, uma ação da própria natureza. Discutimos a questão do Canal do Panamá também, que sofreu com esse tipo de problema. Navegantes recentemente com a enchente. Exatamente, né? E estamos tratando de um país que tem dimensões continentais. Então nós temos praticamente todos os climas no mesmo país, no mesmo dia, né? Então as variabilidades que se colocam aqui como um grande desafio da cadeia logística brasileira. Não sei se o Dr. Newton conseguiu assistir o painel primeiro, se não me engano, de hoje. A doutora Flávia da ANTAC falou muito sobre o modal hidroviário, que deveria ter mais investimentos e olhar da iniciativa privada e do próprio governo, que também é um canal de escoamento muito importante, é isso? Perfeitamente. Nós temos visto um crescimento do uso do modal hidroviário no Brasil, né? Infelizmente, nós não utilizamos todo o potencial dos rios que nós temos, né? Então nós temos aí alguma coisa em torno de 42 mil quilômetros de vias navegáveis, potencialmente navegáveis, mas efetivamente navegáveis esse número é muito menor. Então, para você ter uma hidrovia efetivamente funcionando, você precisa de balizamento, você precisa de ter todo um serviço de batimetria, né? De modo que você consiga, principalmente nos rios amazônicos, mapear, identificar onde estão os bancos de areia, e esses bancos de areia ali tem uma característica, por ser um rio de corrente livre, ele é móvel, então num ano ele está em um determinado local, depois no outro ano ele está em outro local, você tem em funções da variabilidade do clima também altera essas questões, né? Tem particularidades da região amazônica que não é a mesma coisa que acontece no centro-oeste e no sudeste, mais especificamente na questão da hidrovia Tietê-Paraná, ou seja, nós temos um potencial grande aqui
aqui de uso dos rios para o transporte de carga e passageiros. Eu acho que a grande importância que nós temos que falar, questão também do transporte passageiro, para o turismo, bem como para a locomoção das pessoas nos rios brasileiros. O passageiro não existe no Brasil, né? Passageiro realmente é uma questão interessante, tanto do ponto de vista do transporte hidroviário, né? Tem uma grande discussão em Santos em relação a maximizar o uso do transporte hidroviário em Santos, mas na região amazônica a gente sabe que basicamente o meio de transporte é totalmente pelos rios, pelas hidrovias, né? Então a gente precisaria maximizar isso. Quando você olha do ponto de vista da ferrovia, praticamente hoje você não tem transporte de passageiros fazendo turismo nas ferrovias brasileiras, que é um desperdício, na minha opinião. Infelizmente, né? Comparado com outros países que utilizam a ferrovia para um transporte passageiro, turismo, a gente ganharia muito com isso. Eu sonho ainda de ter um transporte ferroviário, por exemplo, Rio-São Paulo, um trem de alta velocidade, que a gente pudesse fazer essa viagem em curto espaço de tempo. Ao invés de pegar aí uma estrada e horas e um voo de 40 e 50 minutos, você faria, fosse como é que eles chamam na Europa, os trens bala, né? Os TVGs. Você faria esse... Mas precisa toda uma infraestrutura, malha, interesse, porque a gente tem espaço para isso, né, Newton? De onde veio, para a gente encerrar e liberar o Dr. Newton aqui, o seu interesse por essa área, Newton? Esse interesse vem desde pequeno, né? Sempre olhava assim para os navios e queria entender o que estava por trás, né? Então isso é uma questão assim que acho que ao longo do tempo foi abrilhantando os olhos, e depois a própria graduação na Faculdade de Tecnologia de Jaú, depois a gente ingressou no mestrado, doutorado, tudo isso trouxe para nós essa vertente marítima, fluvial. E estudar, porque pesquisar e estudar. Dr. Newton, muito obrigado pelo seu tempo. Dr. Newton Narciso, aqui do meu lado, diretamente do 9º ExpoSist 2023 em São Paulo. Sucesso, e parece que você já está convidado para o próximo evento aqui, né? Porque é tanta informação em tempo curto o painel. O Dr. Newton já está sendo convidado para participar aqui o ano que vem. Obrigado, Dr. Newton. Um abraço, sucesso. Obrigado. A pessoa saber o que é blockchain. Ele fala blockchain, mas tá, o que é blockchain? A pessoa não faz ideia do que é blockchain, não faz ideia do que é. Estou aqui com o Lílio Neto, já falei, vou falar de novo, essa simpatia aqui, a palestra dele foi muito legal. O Lílio é fundador da LR Inovação e Criatividade, dentro do currículo vasto que o Lílio tem. Ele falou muito sobre tecnologia, inteligência artificial, modelos, gestão, e eu perguntei para ele, e vai falar para vocês, qual a relação entre a LR e o mercado de seguros. Lílio, obrigado por esse teu espaço aqui. É um prazer estar aqui, um convite inegável, alguns amigos que eu tenho aqui nessa área, mas o principal eu acabei me especializando em inovação, digitalização e automação. E um pedaço é a inteligência artificial e como que machine learning, né, as máquinas, a aprendizagem de máquina pode ajudar. E uma das coisas era, como é que eu utilizo os dados que eu chamo de periféricos, que quando a gente vai falar de um seguro, o quanto a maneira que um motorista dirige um caminhão interfere, a velocidade com que ele anda, o quanto que os dados que a gente capta consegue avaliar que seguro que eu preciso ter. Eu já participei de negociações que o caminhão tinha que ter 2 travas de segurança e ainda de 2 rastreadores, 2 travas. Como é que você consegue colocar tudo isso num frete? Quanto vai custar esse frete? Então, escolta armada? A escolta armada, eu participei de escolta. Imagine as Olimpíadas no Rio de Janeiro para você entregar o uniforme no Rio. Era transportado em carro forte. Então, como é que você transporta uma mercadoria? Mas quais são os dados que a gente tira disso? O que a gente aprende com esses dados para deixar esse frete mais barato, para deixar esse motorista? Porque quando a gente fala de tudo isso, o seguro é alto, tem segurança, tem trava, e o motorista que está dentro da bolé com aquela caminhão de dinheiro carregando, e ele, como é que ele está? O estado anímico dele. O estado anímico dele, como é que ele vai dirigir sabendo que ali atrás tem uma carga de iPhone 15 que vai ser lançada daqui 3 dias? Mas ele não sabe o que tem, mas ele sabe aproximadamente o que tem porque ele carregou numa empresa de fábrica de celular, ele não carregou em qualquer lugar. Então,
como que esses dados ajudam a isso e como é que eu olho para o ser humano, para a persona, como é que ele dirige, e aí sim eu consigo ter um seguro melhor, um transporte melhor, uma hora melhor para sair. Será que aquele horário é o horário ideal para sair com esse tipo de carga? Será que aquela rodovia, por mais que o frete, por mais que a distância seja menor, será que é menor? Ele vai ter que parar, tem curva 90 graus que o caminhão vai ter que fazer uma manobra. Então, o meu trabalho é neutralizar a complexidade. Como é que eu olho para tudo isso, pego esses dados e inteligência artificial ajudando a resolver, inovar e fazer novas soluções para os mesmos problemas. O que é mais difícil, levantar dados ou interpretar os dados? Por incrível que pareça, hoje, levantar os dados. São muitos dados dispersos, né, que a gente fala, então são dados não estruturados, muitos sistemas que não se falam, então você tem um pedaço de dado que está com a RH, outro pedaço que está com a seguradora, outro pedaço que está com o dono da carga, outro pedaço que está com a transportadora, o embarcador, o hub. Então são muitas informações aleatórias, então conseguir unificar todos os dados num lugar só é muito mais difícil do que analisar. Porque a partir do momento que você tem os dados, você pega uma IA que você já ensinou ela consegue analisar. Para liberar o Lílio aqui, e daria uma entrevista inteira, já está sendo convidado ao vivo aqui, o Sérgio, nosso cinegrafista, eu aqui, Guilherme, convidando o Lílio para uma entrevista. Você falou que a máquina está ensinando máquina. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Na verdade, é isso. Hoje, aproximadamente, a gente tem 3.6 equipamentos conectados por habitante no planeta. São quase 4 aparelhos por pessoas. 7 vezes 4, 28 bilhões. 28 bilhões de aparelhos conectados. E a gente tem 50% de toda a comunicação na internet é máquina a máquina. Mesmo que seja uma Alexa na casa que liga uma lâmpada com um aparelho, ou um carro elétrico, ou um tablet, 50% de todo o tráfego é máquina a máquina. Então, máquina aprendendo com máquina é o futuro, e como é que a gente controla isso? Mas é você conseguir ter o dado certo, porque quando você tem uma interferência no meio, um Ctrl+C, Ctrl+V no Excel, a chance de errar é muito maior do que simplesmente você passar a informação ou por API ou por alguma outra tecnologia RPA de um dado para o outro. E aí a gente consegue ter mais dados, analisar mais dados e melhores resultados. O ser humano não perde espaço nesse grupo, nessa operação, na sua empregabilidade? Não. Não perde. Eu sou um tecno-otimista e eu acho que a tecnologia veio para fazer o que o ser humano não deveria fazer. Eu uso o mesmo exemplo já há pelo menos 20 anos. E eu conheço o nome dele hoje, o Paulo. O Paulo, ele varre a rua da minha casa lá. Ele trabalha na companhia. Todo dia ele varre a mesma calçada, com o mesmo lixo, com o mesmo saco. Eu não acho que ele deveria fazer isso. Uma máquina deveria fazer. Porque quando ele chega no final da rua, ele sabe que amanhã ele vai voltar e vai varrer a mesma rua. Como todo mundo, como alguém se sentiria varrendo a mesma rua, todos os dias, da mesma distância, com a mesma vassoura? Qual que é o seu sentimento de agregar valor para o que você está fazendo? Então, isso deveria ser... Ele deveria estar usando o cérebro dele, que é uma máquina fenomenal, que isso ninguém vai copiar, para construir, para desenvolver, para aprender, para controlar a máquina, para dar manutenção na máquina, para desenvolver novas máquinas. Então, mas eu não sei o dado exato, mas se eu não me engano, eu posso até a gente buscar para cada emprego que a tecnologia destrói, 3 aparecem. O programador. O meu trabalho, eu falei que eu sou um innovation evangelista, né? Eu sou um evangelizador de inovação. Isso é uma profissão em vários lugares. A gente consegue monetizar com isso, profissão que não existia há pouco tempo atrás, né? E hoje existe. Muito bom, é por aí mesmo, dá vontade de ficar aqui com o Lílio bastante, porque é assunto que interessa a todos. Lílio, muito obrigado pela tua participação, pelo teu espaço. Alguma novidade na LR para o ano que vem? Tem uma novidade muito grande, nós estamos com o famoso bot que todo mundo tem, mas a ideia é que a gente consiga ajudar quem realmente precisa de ajuda. É você conversar através de WhatsApp, levar seu problema, assim como aquele copiloto da Microsoft faz agora junto com o ChatGPT. Eu montei minha MEI, não sei como montar um PowerPoint para vender. Tem 1 milhão de cursos no Instagram vendendo curso para as pessoas. Aí tem gente que não consegue nem acessar o Instagram. 20% da população não tem internet. Como é que eu ajudo o tio da pipoca a vender pipoca melhor, para ele não precisar vender a R$8, que ele só vende uma vez por semana? Porque a gente reclama de pagar R$8 numa pipoca, só que ele só vende uma vez por semana, porque a prefeitura só libera um ponto uma vez por semana para ele vender. Se ele não vender a 8, ele não se paga. Então como é que eu ajudo a ele ter um negócio mais longevo? E é isso que a LR vai fazer o ano que vem. Bacana, hein? Isso é uma novidade para você. Lílio, obrigado, prazer, sucesso. Daqui a pouco eu tô com mais uma entrevista.
tenho o privilégio de estar aqui com o Sérgio Akira, que conduziu, foi o mediador desse último painel, que falou muito sobre gestão de risco, assuntos todos relacionados ao evento, mas especialmente nas questões de tecnologia. O Sérgio é um dos fundadores, ou fundador do InformaSeg. Vai falar um pouquinho o que a InformaSeg faz e o que você está achando do evento. Sérgio, prazer em vê-lo. Obrigado. O evento está muito bom, está muito positivo, os painéis estão muito bons, os debatedores têm um pedigree muito alto. Né? É difícil de concorrer com isso. O que a gestão de risco faz nessa cadeia de negócio que é o seguro de transportes e cargas? Risco é fundamental. A gente medir desde o financeiro, desde a hora que a gente produz o produto, lá na ponta, recebe a mercadoria, a matéria-prima, produz o produto e ele chega no cliente. Se ele não chegar no cliente, riscos não trabalhou. Então, não existe nada pior do que você comprar um produto em uma empresa, seja online, seja pessoal, seja por telefone, e o produto não chegar para você. A gestão de risco, ela ajuda a mitigar, né, os riscos. Que podem fazer com que o produto não chegue até o cliente ou que o produto chegue com defeito. Ninguém quer comprar um produto com defeito e ninguém quer comprar um produto e não receber. Eu acho que essa é a grande magia da gestão de riscos. Isto no ponto de vista de transportes, que é o que o CIST principalmente foca. Né? Nós temos todo o risco empresarial do negócio. Né? E esse risco empresarial do negócio é garantir que a empresa, por exemplo, automobilística, que garanta lifetime na garantia do produto, né? Que você vá daqui 30 anos e o produto, o seu automóvel ainda tenha garantia lifetime, porque você comprou há 30 anos atrás. É provável que um carro não dure mais 30 anos, mas se você comprou, ele tem que durar, ele tem que ter peças. Isso é gestão de riscos, a empresa tem que estar viva até lá. O seu cliente, o cliente da InformaSeg, quem é? Hoje o nosso melhor player de uso é a Heineken, com 73 plantas, 500 vigilantes, 50 gerentes, supervisores com o sistema na palma da mão com o smartphone. A Heineken holandesa? A Heineken brasileira, mas a holandesa separa essas operações? Não, as informações daqui seguem para lá, mas ainda não é essa plataforma que gera o único relatório. Eles são compilados aqui e aí vai para um relatório específico deles lá dentro. Isso já não é meu métier, esse meio do processo. Novidades sobre gestão de risco que estão vindo para o Brasil e sobre a InformaSeg, o que você tem de novidade para falar para a gente, para esses anos que estão chegando agora? Sérgio. As plataformas são integráveis, então elas precisam conversar com APIs, elas precisam conversar com inteligência artificial e elas precisam estar preparadas para esse novo modelo de negócio que está chegando. Eu fiz o robô de inteligência artificial de chatbot do CIST, que está no site, foi inaugurado hoje, e estão escolhendo o nome. Né? Então, pessoal... Qual o nome você acha que vão escolher? Olha... Você pode falar, você que é o criador, qual o nome que você escolheu? Me atrai bastante Sistine. Sistine me atrai bastante. Não sei quem está ganhando ainda, mas... A forma que esse avatar, esse robô fala é perfeito, né? Ela usa a base do ChatGPT, então aqui é a linguagem generativa de inteligência artificial para fazer os atendimentos. Então nós treinamos a robô, o chatbot, para fazer com que ela responda e seja convincente com uma resposta segura dentro de uma base de informação sólida. Tendência é o que se fala hoje em todos os mercados, essa inteligência e tecnologia veio para ficar mesmo, não tem jeito. A questão é saber usar, né, Sérgio? Sérgio Akira, da InformaSeg, aqui no CIST, nono Congresso 2023, foi o mediador desse painel. Vou liberar agora o Sérgio. Obrigado, Sérgio. Sucesso para você e até a próxima. Se precisar de um chatbot, pode falar. Esse já foi o terceiro que eu criei. Eu já criei o Tavares, que é o meu vendedor 24 horas, já criei a Vera, que é o meu atendente de suporte 24 horas, que fica dentro do sistema, e agora a
se for votada, a Sistine. É só procurar então o Akira. Eu volto com vocês daqui a pouco com um novo entrevistado. Até mais. Cuidado com o vidro aí na hora de sair. Acabou aí. Acabou.